Pessoal, então, boa noite a todos, todas e todes. Nosso sétimo encontro hoje sobre o livro Diálogos com Reggio Emília, Escutar, Investigar e Aprender, escrito pela Carla Rinaldi, do qual a gente vai conversar sobre o capítulo 11, que se chama A Construção do Projeto Educativo, entrevista com Carla Rinaldi por Lela Gandini e Judith Kaminski, e capítulo 12, Educadores como Pesquisadores, Formação e Desenvolvimento Profissional numa Escola de Educação. Lembrando que eu e a Leide aqui, a gente está como quem está organizando o debate, né? Tentando fazer ele fluir, organizando ele de uma forma e tal, mas sempre que vocês se sentirem com vontade de interagir, vocês podem abrir o microfone e falar, ou também se utilizar do recurso, né, de levantar a mão ali. Então, o que me chamou a atenção aqui no capítulo 11 foi, logo ali na primeira página, a questão de ir a Reggio, abre seus corações para o que é possível, que eu acho que daqui a pouco é uma coisa que acaba nos motivando, né? Eu, quando entrei na escola em 2019, eu não conhecia nada sobre Reggio e que nem outras colegas minhas, eu acho que achavam que Reggio era uma pessoa, né? Reggio Emília, a Reggio, ou o Reggio Emília, é o nome de uma pessoa. E depois que eu fui descobrir que Reggio Emília era a cidade da Itália e tal, tudo mais, enfim. E agora, com os grupos de estudo do Baobaca, eu estou podendo me aprofundar e começar a entender um pouco do que é Reggio. E eu acho que é bem isso, de que olhar para lá, não como vamos fazer cópia do que acontece lá, porque senão a gente vai estar cometendo um crime, né? A gente vai estar tirando o protagonismo, desrespeitando a nossa cultura local, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Então, é olhar para lá como, olha só, se eles conseguem fazer isso lá, se essas crianças não são alienígenas, elas são seres humanos que nem a gente, como é que lá isso é possível? Então, a gente consegue, né, ter um vislumbre do que poderia ser. Então, acho que é importante a gente começar a ver outras pedagogias em outros lugares, né, aqui no Brasil mesmo, não só em outros países, de lugares em que a educação pode funcionar de outras formas para que a gente possa ver que isso é possível, né? Mas também trazendo sempre para a nossa localidade. E também acho assim que esse capítulo em si ele foi bem potente, porque ele desacomoda bastante. Primeiro, a gente já começa lá dizendo que, de certa forma, Régio hoje se constitui no que é justamente por essa intervenção, por esse interesse que veio de fora, porque ela também dá um valor às interferências que essas visitas provocaram neles, que inclusive reforçaram, né? Ela fala ali na página 220, no final do segundo parágrafo, que graças a esses grupos passamos a aprender a coragem das escolhas difíceis e inconvenientes. Sentimos prazer e orgulho de pertencer a um projeto comunitário que era não apenas a nossa experiência, mas a cidade em si mesma, né? Então, e também eles vão de certa forma mostrando um caminho para a gente, né? No momento em que sempre que ela vai falar de alguma teoria, ela traz o nome da fonte, né? Então já vai dando várias dicas para a gente também construir um caminho de estudo com o Régio. Eu até vou dizer para vocês que a cada capítulo que eu leio, acho esse livro mais importante ainda, assim, porque acho que de tanta coisa que eu já li sobre Reggio Emília, é um livro que vai contando uma trajetória. Acho que justamente por ele ter sido montado a partir de várias falas da Rinaldi em diversos contextos, né? Mas aí, retomando, depois desse meu amarrado aqui todo, né? Eu acho assim que é importante o que ela traz lá na página 223, né? Quando ela traz, ela retoma, né, o que ela já falou em outros momentos, a imagem de criança, né? Que eles sempre dizem que a criança lá, ela é vista desde o seu nascimento e até antes disso como um ser potente, né? E aí ela fala uma coisa aqui que eu achei muito boa, que é na metade desse parágrafo, que é enorme, que ela diz assim: havemos uma criança que é conduzida pelo enorme potencial de energia de 100 bilhões de neurônios, pela força do desejo de crescer e de levar a sério a tarefa do crescimento, pela incrível curiosidade que a leva a procurar razão de todas as coisas.
né? E aí, no final, ela ainda fala, uma criança que é poderosa desde a hora em que nasce, porque está aberta ao mundo e é capaz de construir o próprio conhecimento. E eu achei importante tudo isso, porque muitas vezes a gente acha que o conhecimento só se constrói na troca com a gente, né? Os professores, né? Aí se constrói o conhecimento. Mas, na verdade, a criança, ela está sempre buscando um conhecimento, né? E aqui ela fala desde o nascimento, mas eu acredito que é anterior a isso. Porque quando a criança está lá dentro da barriga da mãe, ela já está tentando compreender tudo aquilo, né? Tanto que ela se movimenta, ela muda de posição. Então, por que a gente teve tanta dificuldade e ainda tem de não ver a criança como um ser frágil? Que a gente faz isso de ver ela assim e não enxerga essa potência toda que ela traz para a gente. Tu sabe, Leite, que quando essa página também marquei muita coisa e eu geralmente quando eu leio alguma parte que me destaca, lógico, né, eu marco um contexto ali, marca texto, ou se é uma coisa mais profunda, eu ponho um coraçãozinho no lado da citação. Só que nessa aqui eu botei um coração na página, tipo, no número da página, porque tudo dessa página sabe, é forte. E uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei refletindo, que eu não sei se foi exatamente o que a Carla quis colocar, mas foi onde eu cheguei com o que ela escreveu, foi no início da página 223 ali, ó. É provável que essas posições tenham adquirido a aprovação generalizada porque se tornam adequadas a certas imagens da maternidade, das mulheres e da família que são mais convenientes e confortáveis. Daí eu fiquei pensando assim, né? E vocês podem concordar ou não com isso, mas, né, uma reflexão que eu tive, assim, essa visão da criança apassivada, ela vem, assim, da criança como um produto, entre aspas, né, da mulher, assim, socialmente visto como algo fraco, vulnerável, porque essa é a visão que a gente tem da mulher em si, né, enquanto sociedade. Eu fiquei pensando e ao mesmo tempo, conforme essa criança vai crescendo, ela vai saindo do âmbito privado, que seria nessa sociedade mais da mulher, e vai indo cada vez mais para o âmbito público, né? Tipo, a hora que a criança, que o adolescente completa 18 anos, meu, agora ele é responsável por si mesmo, enfim. Daí essa dicotomia entre assim, o fraco e o forte, o homem e a mulher, o privado e o público. Eu fiquei pensando de que essa não valorização da criança, de entender a criança como alguém passivo do mundo, que não tem ação nenhuma, é um reflexo de como a gente tem essa dicotomia socialmente, assim, de que esse indivíduo é passivo, ele não faz nada, ele só está ali para receber informação, ele não tem possibilidade de nada, né? Então, foi uma reflexão que eu achei interessante e casa socialmente como a gente, infelizmente, vive nessa sociedade, né? Keliane, que é... Eu também marquei, né, essa parte que você mencionou, Bernardo. E eu fui fazendo uma reflexão com relação ao trabalho que muitas vezes é realizado na educação infantil, né, principalmente aqui, né, onde eu moro. Eu percebo que é muito mais fácil, é muito mais confortável, né, enxergar essa criança como essa criança passiva, que está ali só para receber um conhecimento que nós iremos transmitir, né? Porque enxergar essa criança como esse ser potente, né? Que é capaz de realizar suas pesquisas, né? Que é uma criança que a gente percebe que tem o poder de buscar conhecimento, né? De construir cultura, de produzir cultura. E daí a gente percebe que é mais complexo enxergar essa criança dessa forma porque dá mais trabalho, né? A gente precisa, né? Pesquisar mais, é necessário refletir sobre a nossa prática e muitas vezes alguns colegas não desejam fazer isso, né? E daí a gente percebe essa transmissão, né, de conhecimento, só a atividade já está pronta aqui, uma atividade pronta, né, que não, os professores não param para refletir que as crianças, elas podem aprender de diferentes formas, não só com a atividade lá em folha, porque é mais prático, é mais cômodo, né? Eu consigo ficar na minha zona de conforto se eu continuar enxergando a criança dessa forma, com esse ser mais fraco, totalmente dependente de um adulto, então ele está ali só para receber aquilo que eu quero passar. Então ela traz essa reflexão para a gente, né? De a gente perceber que essa criança, ela é capaz, ela é potente. E nós precisamos, né, realizar o trabalho com essas crianças na educação infantil de forma a valorizar essa potencialidade dessas crianças, né?
esse poder que elas têm, né, de poder adquirir o seu conhecimento, de ir em busca, essa criança competente, curiosa, né, que a autora ela menciona. Então, muitas vezes a gente deixa de lado, não percebe isso, né, mas percebe apenas esse lado da criança frágil, precisa de um cuidado, e ela está ali apenas para que eu possa ensiná-la, né, aquilo que eu acho que ela tem que aprender. Eu nem enxergo que ela é capaz de fazer também. Então, muitas vezes a gente está nessa zona de conforto e sair dela é mais difícil, porque dá mais trabalho, exige esforço, exige estudo, né? E muitas vezes muitos professores não querem passar por isso. E sabe, Eliane, que tu tocou numa coisa que eu sempre fico pensando, assim, que essa desacomodação, ela é problemática. Às vezes eu penso assim, que como a gente vem de um contexto de desvalorização, a gente se apegou, então, a esse papel de potência do professor, que obviamente é potente, né? Mas como se a gente precisasse a todo momento ser o centro de tudo. E com isso a gente oculta o potencial da criança, porque a gente cria uma relação de dependência, né? A criança é potente, mas ela só é potente porque eu sou mais potente ainda. Sendo que Régio ele propõe, então, uma horizontalidade do potencial, e não só da criança e do educador, mas também da família, né? E a gente corre. No Brasil, a gente foge desse triângulo, a gente não quer. Né? Inclusive, hoje mesmo surgiu no grupo dos pais da escola que eu trabalho, que alguns pais sugeriram de irem construir pipa. E aí a diretora da escola já me mandou, meu Deus, eles querem vir. Eu falei, deixa eles virem, né? Que bom que eles querem, que estão se dispondo a vir fazer uma oficina, né, com as crianças. E aí eu acho que é bem importante a gente pensar também do recorte que ela traz na 224, que quando ela fala que não basta a gente pensar e dizer que a criança é possuidora de direitos e não sei o que, a gente tem que fazer por isso, né? E aí ela fala no o terceiro parágrafo. Em termos de educação, esse tipo de teoria, né, que está relacionada à criança potente de direitos, exige que respeitemos a subjetividade do aprendiz, um aspecto que é extremamente importante, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas também no sentido de valores, política, social e cultura. Isso também quer dizer que, como educadores, assumimos uma enorme responsabilidade. Porque eu acho que aqui mesmo a gente tem agora, ali na BNCC, aquele parágrafo lindo dizendo que a criança é um ser histórico, cultural, de direitos, não sei o que. Tá, mas o que a gente faz com isso? É só um parágrafo bonito que encabeça a maioria dos TCCs hoje em dia da pedagogia, por exemplo. Mas ele é vazio. Assim como muitos conceitos dentro da educação foram se esvaziando, o próprio conceito de lúdico. Né? Por muito tempo eu tive uma resistência de usar a palavra lúdico porque ele se tornou um conceito vazio. Assim como Paulo Freire se tornou uma referência vazia, porque era só um nome que estava na ponta da língua para a gente dizer, e não para pensar. Então, acho que a gente vai se distanciando dessas coisas e vai criando a nossa própria rede para a gente cair depois. Né? Então, acho que esse cuidado que a gente vem demonstrando agora, eu acho que a pandemia proporcionou isso, da gente olhar para a nossa prática e refletir, porque a gente teve o tempo que a gente não tinha antes. E agora está começando a esgoelar de novo, né? Agora esse tempo está sumindo. E o que a gente vai fazer se agora a gente sabe essas coisas, né? Então, processos que a gente vai ter que aprender a lidar e daqui a pouco exigir da escola também. E sabe, Led, casando sobre isso que tu falou e também já linkando com o grupo de ontem, que a Keliane também estava, né, que a gente estava falando sobre a questão do registro, eu agora, antes do encontro, estava revendo os vídeos que eu gravo do Dia das Crianças, e daí hoje uma menina levou um elefante enorme, assim, de pelúcia. E daí, revendo o vídeo, uma das pessoas perguntou qual era o tamanho do cocô do elefante. E daí o que a outra criança perguntou se era grande. E daí já disse que era grande. E daí eu na hora não tinha percebido, mas eu revendo e agora pensando, tipo, eles fizeram a relação de que se o elefante é grande, o cocô dele vai ser grande. Então, olha o quanto de coisa que tem ali que se eu não tivesse
refletido, ia perder, e eles conseguiram chegar nisso. E é bem isso, a hora que a gente consegue dar essa oportunidade para as crianças, elas conseguem fazer relações sobre o mundo e compreender o mundo, independentemente do adulto, né? E o adulto, às vezes, vai, muitas vezes, fechar esse processo. E eu entendo que eu trabalhando numa escola privada que tem uma rotina, eu, infelizmente, vai ter momentos que as crianças vão estar envolvidas em uma coisa, ó, pessoal, a gente vai ter que ir para o refeitório agora, porque se a gente não for agora, vocês vão ter menos tempo ainda para comer, sabe? Enfim, vai virar uma bola de neve. Mas eu acho que sempre que possível, a gente sabendo, a gente tendo esse olhar que a criança tem conhecimento, ela pode produzir cultura, então, tipo, deixa elas lá, porque às vezes o adulto fica lá querendo interagir, e a gente está quebrando processos que eles poderiam fazer entre si de uma forma muito mais tranquila, né? E ali na 224 também coloca isso no metade do primeiro parágrafo. Uma criança que possui e constrói futuros, não só porque as crianças são o futuro, mas também porque reinterpretam constantemente a realidade e lhe atribuem novos significados de forma contínua. Sabe? Então, essa criança ela está vivendo a realidade, ela está constantemente construindo significados, diferente do adulto que já entendeu, tá? Todo dia, meio-dia, eu tenho o meu intervalo, ponto. Acabou. A criança ainda está construindo esses conceitos. Por que é o meio-dia, se ela não está a fim de descansar, por que ela não pode brincar? Nessas são relações diferentes que o adulto tem. E a gente, infelizmente, dentro da escola, aqui no Brasil, posso dizer de uma forma geral, a gente acaba botando a criança numa rotina, e sim, as rotinas são importantes, mas se é uma rotina que daqui a pouco delimita o brincar somente a hora do pátio, né? Por que vale? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, assim, tá, ok, essas crianças aqui tá tudo uma desordem, mas é uma desordem porque eles estão brincando. Então, não é o meu olhar de adulto que tem que ficar dizendo o que é certo e o que é errado. E se chegar alguém e dizer que está desorganizado, tipo, sim, está desorganizado, porque eles estão interagindo com o espaço, né? O brincar não pode ser ditado por mim. Eu e a Leide, a gente pode estar participando agora de um grupo sobre a questão do brincar, que a hora que o adulto fica dizendo o que quer brincar, deixa de ser brincadeira, né? Então, qual o nosso papel ali? É o de tentar fortalecer essas potencialidades que a criança tem, ou é só colocar ela num caminho pré-determinado, né? E acho até, Bernardo, que fazendo uma referência com a questão da desorganização, tem um dado momento, que acho que é até no início ali, que ela fala que a aprendizagem, além de ser o aprendizagem não, a palavra é o conhecimento. Que o conhecimento, além dele se dar num contexto individual e de grupo, ele também se dá num contexto de espaço, né? E por que incomoda tanto a bagunça, né? Por que a gente se incomoda tanto com isso? Eu acho que que a gente precisa aprender, né? Principalmente a gestão, eu já vi diversas vezes, e inclusive os estando num papel de coordenação já disseram para mim, inclusive vai lá na sala do Bernardo agora, e eu não fui, porque assim, é como se quando qualquer coisa está fora do lugar, significa que não está bom. Sendo que o estar fora do lugar é ocasionado pelo processo de construção do conhecimento das crianças, né? Uma coisa é, se eu vou sair de um espaço e vou deixar tudo desorganizado, aí pode ser ruim, principalmente para uma escola privada que vende uma imagem, né? Chega uma visita e tal. Mas durante o processo, como é que o professor vai estar lá arrumando enquanto as crianças estão ali, né? O arrumar muitas vezes é desconstruir o processo que está se criando, né? Porque a criança, no meio da bagunça, do que a gente chama de bagunça, ela encontra as coisas que ela quer, ela sabe o que ela fez. Tanto que se tu chegar para uma criança e dizer pega tal coisa, ela vai lá e pega, porque ela entende aquele processo, né? E aí, voltando no que a gente estava conversando antes sobre o nosso papel, eu acho que a página 229 é ao mesmo tempo que é um tapa agressivo, é um tapa de luva também, porque ela faz esse caminho de dizer para nós qual é o papel do adulto na escola. E aí, o último parágrafo, eu inclusive escrevi absurdada do nada, porque essa palavra foi uma colega minha da pós que me ensinou que eu não usava.
E aí ela diz ali, se nós acreditamos que as crianças têm teorias, interpretações e questões próprias e que são coprotagonistas dos processos de construção do conhecimento, então os verbos mais importantes na prática educativa não são mais falar, explicar ou transmitir, é apenas escutar. Escutar significa estar aberto aos outros e ao que eles têm a dizer, ouvindo as 100 e mais linguagens com todos os nossos sentidos. Escutar é um verbo ativo. Então, olha todo o caminho que ela faz, que antes ela já vai falando que quando a gente se dá conta disso, de certa forma a gente fica vulnerável. Mas também é um momento que a gente tem para não ser simplesmente um transmissor, e sim ser um co-criador também desse processo de conhecimento, porque também ele vai se dar para nós, né? Então, acho que foi uma página também muito forte que eu tive que marcar com marca-texto e com caneta, para não dizer que eu marquei tudo. Mas é bem isso, linkando com o que tu traz, que a Eliane falou ali, do aprendizado não bancário, só voltando ali na 226, logo depois da pergunta, né? E só um parênteses, achei engraçado que é uma entrevista, mas daí a entrevistadora fala 1 ou 2 linhas e a Carla fala 10 páginas. Né? Que não é nenhum problema, só achei engraçado. Mas logo depois da pergunta, né? Então, o resultado é uma concepção diferente de educação e aprendizado. E a Carla coloca, né? Exato. O aprendizado não acontece por transmissão ou reprodução. É um processo de construção no qual cada indivíduo constrói para si mesmo as razões, os porquês, os significados das coisas, dos outros, da natureza, do que acontece da realidade da vida. O processo de aprendizado é certamente individual, mas como as razões, as explicações, as interpretações e os significados dos outros nos são indispensáveis para construir o nosso conhecimento, é também o processo de relações. Eu achei legal isso, né? De que não tira o protagonismo da criança, o individual, mas entende que a hora que essa criança existe em sociedade e se relaciona de uma forma efetiva e afetiva com essa sociedade, ela vai construir relações, né? E eu linkei com a questão do aprendizado não bancário que o Paulo Freire traz, né? De que é tão recorrente, mas é necessário a gente retomar para que a gente não caia nessa armadilha assim de achar de que a gente se faz professor enquanto aquele que sabe, e conversando com a criança que não sabe, né? E não é isso. E até eu vi esses dias não, no início desse ano, na escola que eu trabalho, colocaram as diretoras, né, deram uma folhinha para a gente para dizer com qual turma a gente ia ficar. E daí era uma imagem, depois até se eu achar, mano, de uma professora regando a cabeça de uma criança e na cabeça estava, né, nascendo uma plantinha, enfim. Daí, é bonitinho, né, o professor e tal, só que quanto mais eu problematizo isso, eu falo, gente, é o professor regando, não, as crianças estão regando a elas mesmas, assim, e estão jogando terra uma na outra, trocando semente, elas estão em relação ali, não é o adulto que está ali, eu sei, pro que não sabe, né, e essa visão que a gente tem, às vezes, né, de que o professor é aquele que sabe e que vai passar para os alunos, o próprio conceito que eu tento evitar, mas às vezes não tem como, né? Porque a gente está acostumado o dar aula. Que a hora que tu dá aula, tu chega e diz, pessoal, eu te dei esse livro está pronto, eu estou te dando ele. Dar aula não é uma coisa pronta, é uma relação, né? E é complexa, e é difícil, envolve mais a gente, mas é necessário, ainda mais na educação infantil. Eliane? Também me fez refletir bastante aqui na página 226, no parágrafo que fala sobre os tempos e os estilos de aprendizado que são individuais e que não podem ser padronizados. Daí eu fiquei refletindo sobre as atividades que muitas vezes a gente planeja e propõe para as crianças. Às vezes a mesma atividade para todos, né? Aquela atividade estereotipada, tudo igualzinho, porque pensamos que dessa forma elas irão aprender. Quando eu li esse parágrafo, fiquei refletindo, né? Nossa, como muitas vezes a gente acaba se equivocando, né? Achando que uma atividade que a gente organizou vai dar certo para todos. Quando um não consegue se envolver, quando a gente percebe que a criança não se envolveu, ou não
deu aquele resultado que nós esperávamos, né? A gente se frustra e culpa a criança. Mas aí a gente não reflete. O que é que eu fiz de errado? O que é que não deu certo? O que é que eu posso estar melhorando na minha prática para que a criança ela se envolva e aprenda, né? Então, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando também nas atividades em folha, que muitas vezes, muitos professores pegam lá da internet, só copia e cola, e passa para todas as crianças. E uma das nossas realidades que eu vejo hoje são as apostilas, né, na educação infantil. Né? A gente aqui, no município que eu trabalho, muitas escolas de educação infantil enviam para casa aquelas atividades, né, xerocopiadas, que tira da internet um modelinho já pronto para todas as crianças. Né? E elas acham que a criança daquele jeito vai aprender e a família também pensa dessa forma. Então é interessante refletir, porque nem todos vão aprender da mesma forma. E daí eu vejo a importância do brincar, né, como o Bernardo colocou, que muitas vezes não é compreendido como importante, como algo sério, como um processo no qual a criança também vai aprender. Né? Então, esse brincar é visto apenas como passar tempo nas escolas. E eu, quando o Bernardo falou sobre, eles só brincam naquele momento que vão para o pátio, né? E eu me vi nessa realidade. Né? No CMEI que eu trabalhava era dessa forma, e o brincar acontecia, as crianças lá correndo no pátio, os professores conversando, mexendo no celular, nem aí para observar como as crianças estavam brincando e o quanto elas aprendem nesse momento. Então, eu vejo que no brincar, a gente percebe que a criança aprende, cada um do seu jeito, né? Não vão aprender todos da mesma forma. E eu me lembrei também do brincar heurístico, né? Que possibilita esses momentos nos quais as crianças têm sua autonomia para fazer suas escolhas, para usar aqueles materiais e realizar suas pesquisas, e elas fazem isso de formas diferentes. Então, é muito importante refletir, né? Não vão aprender do mesmo jeito, né? Não adianta passar aquelas tarefinhas, né? Todas padronizadas, tudo igualzinho, porque elas vão aprender dessa forma, porque a gente sabe que não vai, né? E a gente só consegue perceber isso, né? Quando a gente para refletir realmente, para estudar. Caso contrário, continua com a mesma prática e vai lá só transmitindo conhecimento, né? Essa educação bancária, né? Eu até anotei aqui também Paulo Freire, né? Fazer uma relação com o que Paulo Freire fala, e daí a gente acaba não valorizando tantas outras propostas que são experiências significativas e que contribuem para que a criança realmente adquira um conhecimento e amplie seu conhecimento de mundo, né? Então, às vezes a gente limita, né, tudo isso. E sabe, rapidinho, Leti, de que isso que tu fala, aquele da função da folha, eu fico pensando nisso. Como agora que eu estou começando a pedagogia, quem sabe eu não tenho esses, digamos, vícios, né? Vocês são pedagógicas, não entendam mal, mas eu acho que daqui a pouco um vício que a gente cria enquanto educação, enfim, diz o que significa isso. Eu vou trazer isso pronto e eu vou dar para as crianças. E daí evito de fazer essas propostas em folha, né? Mas, enfim, eu vejo que daqui a pouco, para a coordenação da minha escola, eu não estou fazendo muita coisa, porque eu não estou indo a ela pedindo a folha trabalhando no corpo humano. Eu estou fazendo que eles façam um desenho, eles intervenham, eles desenhem, sabe? Possam fazer ao longo do tempo, e não assim, pega a folha aqui, desenha dentro do corpo. E daí, isso é uma proposta. Só que eu estou vendo o que eu vou ter que fazer, infelizmente, porque daí eu preciso mostrar para minha coordenação o que eu estou fazendo, e esse é o olhar que ela vai ter. Então, é um diálogo, tá? Eu vou fazer o que ela quer que eu faça, e dentro do dia a dia eu vou fazer outras coisas, porque eu entendo que isso é muito mais válido. Apesar de ser um processo bem lento, assim, de que eu queria que daqui a pouco, num dia, eu sentasse com eles, a gente conversasse sobre o corpo humano e acabou. Mas não, é coisa de meia hora, 2 vezes na semana, que vai ser produtivo, mas e tá tudo bem, né? Por que eu tenho que começar a fazer? Ai, nossa, tá fechando 2 meses de projeto, vou ter que encerrar ele agora, porque tem que fazer outro. Tá, mas sabe, a reflexão que eu estava fazendo, que nem agora eu falei com vocês, a função do cocô, do tamanho do cocô. Olha só, né? É uma coisa pequena, um detalhe, mas que pode ter tanta coisa atrás se a gente está disposto a parar e olhar para o que as crianças estão trazendo, né? Então, por que a gente fica querendo ser esse adulto censurador, que agora eu não vou saber se é desse ou do outro livro, que tá tudo misturado na cabeça, mas esse adulto, a gente, né, cria de um sistema de educação que nos poda,
É do grupo de ontem, né? A questão da escrita, o que é certo, o que é errado, a BNTT, a BNCC, enfim, misturei a BNT com BNCC. Enfim, de que, né, não existe um certo, um errado, mas por que a gente fica podando a criança para dizer o que é certo e o que é errado, né? Sendo que ela está construindo ali e não tem, se a gente realmente valoriza o processo, não tem por que ficar cortando as ideias das crianças, né? E eu fiquei pensando também que eu acho que tem relação com várias coisas que também ela traz nesse capítulo, né? Como, por exemplo, a gente faz as coisas para prestar contas, né? Sendo que a documentação pedagógica, que é uma das vitrines de Régio, ela justamente serve para mostrar para a família o que se faz e como se faz, os processos. E não simplesmente para dizer o que seu filho fez na escola hoje. Que muitas vezes o que a gente faz é isso, a gente quer mostrar. E a folha, ela mostra porque ela é impressa, né? Ela é o registro de que foi feito, né? Tanto que chegou um momento na pandemia que os pais queriam isso na escola que a gente trabalhava, né? Os pais dos maiores queriam a folha, porque daí a criança está fazendo alguma coisa, né? E não precisa que eu fique aqui cuidando ou auxiliando, ela faz sozinha. Então, existe a carência de também instrumentalizar os pais, né? Porque os pais não vão saber conversar com a gente sobre a importância da educação infantil se eles não entendem a importância, não entendem o que se faz, como se faz, que caminhos que se seguem. E aí, talvez avança bastante, mas a gente fica ainda vendo, né? Quando o Bernardo fala sobre o tempo dos projetos ali, lá na página 239, ela fala disso, do timing da pesquisa, né? Que ela fala que é ali já no início do primeiro parágrafo da página. A palavra projeto evoca a ideia de processo dinâmico, de itinerário. Ela é sensível aos ritmos da comunicação e incorpora a significância e o timing da pesquisa e da investigação das crianças. A duração de um projeto, assim, pode ser curta, média ou longa, contínua ou descontínua, com pausas, suspensões e recomeços. E muitas vezes a gente não se permite isso, né? A gente acha que o projeto ele tem que começar e vai, e daí tem lá o ponto ápice, que é dizer alguma coisa, né? Como se faz, enfim, respondeu certo, e aí acabou. No máximo 15 dias um projeto, né? Tá pronto. Inclusive, eu enfrentei isso ali na escola, porque eu pedi que as meninas me entregassem o planejamento delas. Não falei que era o projeto a cada 15 dias. Então, elas queriam me entregar um projeto novo a cada 15 dias. Eu falei, não, eu não disse que tem que ser um projeto novo. Eu quero a tua organização, saber como que está indo, se perdeu o interesse, se surgiu interesse em outra coisa. É isso que eu quero saber. Eu não estou dizendo que você tem que falar, porque senão a gente nem dá conta, né? Chega que nem na pandemia agora, quando a gente estava em distanciamento social, teve um momento que eu falei para as gurias lá da escola, eu não sei mais o que fazer, porque se esgotaram as minhas ideias, que toda semana tinha que ser uma coisa nova e toda aula, e não tem como, ninguém acompanha isso, porque na escola os processos se repetem, né? As crianças, elas gostam de uma música e elas querem ouvir todo dia. Elas gostam de uma brincadeira, elas querem brincar todo dia. Então, por que que quando a gente tinha que mostrar para a família o que a gente faz, a gente tinha que estar fazendo toda hora uma coisa diferente, né? Então, a própria escola se contradiz nesse contexto, né? E tu sabe, Lady, agora tá falando da questão do durante a pandemia, eu não sei como é que foi com a Keliane, se durante, se onde ela mora teve fechamento de escolas, se daí se teve que ter encontros online, enfim, em 2019, na escola em que eu e a Lady a gente trabalhava, eram encontros, né, semanais, assim, uma vez por semana, e daí agora em março, quando fechou de novo, passou a ser encontros diários com as crianças. Então vocês imagina crianças, a Lady tinha a turma de um ano, né, Lady? De um para dois. Então crianças que daí queriam que o adulto né, ficasse ali prestando atenção. E que nem a Lady falou, as crianças mais velhas, né, de 4, 5 anos, os pais estavam querendo que a escola mandasse as propostas que eles conseguiam fazer sozinhos, porque, né,
É isso que é o entendimento de educação. E assim, né, se é difícil com os nossos pares, né, com professores da mesma escola que a gente atua, então como é que vai ser com esses pais, né? Mas só pegando ali o link da mesma página, da 239, né, eu botei ali no segundo parágrafo, a enunciação de uma hipótese sobre como o projeto deve acontecer só é válida à medida que for vista exatamente como uma hipótese, e não como um dever, como uma das milhares de hipóteses sobre a direção que se pode tomar. Daí eu anotei a questão assim de que da proposta e a atividade, que não tem um pouquinho a ver, mas enfim, daqui a pouco a hora que coloca a atividade é essa, ponto. Eu determinei um meio, um início, um meio, um fim. É muito mais tenso, tanto para criança quanto para adulto, porque a gente coloca que tem algo certo a ser feito. E a hora que tu coloca a proposta, não, a minha proposta é que eles brinquem, eles interajam com tinta e papel e buscam produzir algo, ponto. Eu não botei dizendo que a atividade era fazer um círculo no papel, por exemplo, né? Daí o adulto coloca um objetivo e acaba sendo tenso para o adulto e para a criança. Eu mesmo já pensei assim, eram para as crianças desenharem uma TV olhando para a TV. Eu pensei, vou pegar o lápis preto, porque a TV é preta, vão fazer um retângulo, algo parecido. Eles pegaram a cor que elas gostavam, rosa, vermelho, laranja, e fizeram um risco. Foi um dia que eu fiquei triste, sabe? Porque, putz, eu tinha na minha cabeça que ia dar tão certo e não deu, só que porque eu coloquei um fim determinado, um fim certo, né? E sendo que para esses indivíduos de 3 anos de idade, por que ele vai fazer um retângulo preto? Uma demanda do adulto? Qual é o sentido disso, né? Então, quanto mais a gente reflete sobre isso, mais a gente vai conseguir ver os absurdos que a gente faz enquanto professor, quando a gente não está pensando sobre, né? E mesmo pensando, a gente vai errar trocentas vezes. A questão é, da mesma forma que a criança está aprendendo ali, a gente também está, né? O livro traz aqui, não lembro qual parte, mas não é estanque, né? Eu me formei, acabei agora. Ou fiz a pós, fiz mestrado, fiz doutorado, nunca se acaba o quanto a gente pode se questionar. Pelo contrário, quanto mais conhecimento tu tem, mais é possível e provável que tu comece a questionar tudo o que tu tem antes, né? Porque tu vai ter novos olhares para essa realidade. Então a gente tem que se entender e se acolher também. Eu vou errar inúmeras vezes. A questão é que eu sei que eu estou errando e estou buscando o melhor, né? E o melhor daqui a pouco é eu não interagir com a criança, porque ela por si só vai encontrar formas de resolver aquela questão. E retomando um pouquinho aquela questão também que a Keliane trouxe da gente querer apresentar a mesma tarefa para todos, por exemplo. Eu assisti um vídeo uma vez acho que foi aqui que eu já contei, mas se for, vou contar de novo. Uma professora em Régio, ela propõe para as crianças, ela fala assim, vocês sabiam que em muitos lugares não se faz a assembleia? Aí eles ficam até impressionados, assim, como assim não faz assembleia, não conversa? Ela fala, como que a gente poderia explicar para as pessoas que não fazem o que é uma assembleia, elas não conhecem. E daí as crianças, como já fazia parte da rotina delas isso, um grupo se organizou e pegou câmera e montaram como é que era a assembleia, fizeram fotos. Outro grupo desenhou como era a assembleia e um outro grupo fez em argila, né, como que era a assembleia. E foi tudo tranquilo, não era um projeto, foi uma proposta que surgiu de um questionamento da professora e que cada criança teve um jeito de expressar isso de acordo com as habilidades que elas queriam. Inclusive, algumas eram tipo as modelos fotográficas ou o modelo vivo para os outros que estavam fazendo na argila. Então, por que a gente... E quando eu assisti isso, foi num curso. E as pessoas, mas e como é que depois ela vai dizer, né? Como é que cada um aprendeu? Aí lembro que a professora, que era inclusive aqui, ela disse, mas todos aprenderam cada um do seu jeito, todos eles construíram conhecimento. E depois eles compartilharam isso, que é também como ela explica o porquê que se trabalha com pequenos grupos. Porque quando tu está num grupo menor, tu tem mais chance de compartilhar e recompartilhar um conhecimento e transformar ele.
que é diferente do coletivo. Se todo mundo faz tudo sempre igual, eu nunca vou ter a chance de me interessar de amanhã, quem sabe, eu entrar no outro grupo e fazer diferente. Porque todo mundo faz sempre igual aqui na escola, né? Então não existe isso. E é isso que o Bernardo falou agora do se formar. Eu achei maravilhoso também essa parte, quando ela fala do desenvolvimento profissional, que eu acho que é na 240 que começa. Que ela fala que o desenvolvimento profissional ele é um direito. Não é assim, ai, vamos, né, fazer. Todo mundo tem esse direito, né? E aí ela, no final ali da página 240, ela escreve: o desenvolvimento profissional é um direito de cada educador individualmente e de todos aqueles que trabalham na escola. É também o direito das crianças de terem um educador competente, capaz de entrar num relacionamento de escuta recíproca, de mudar e renovar a si mesmo de maneira dinâmica, com a máxima atenção às transformações que estão ocorrendo na realidade em que vivem as crianças. E aí ela explica que eles têm 2 horas e meia por semana para se reunir, todos, né? Inclusive os funcionários e tal, que é a partir das 16 horas, quando já diminuiu o fluxo de crianças, e que, além disso, isso está incluso na jornada de trabalho do professor, né? Da equipe no geral, né? Ela conta isso na 243, e daí eu pensei aqui na minha realidade, né? Entristecida, mas também pensando na possibilidade, né? Porque talvez algum dia alguém olhe para essas reflexões, que eu sei que a Carambola, em São Paulo, ela disponibiliza 2 horas por semana para as professoras se encontrarem com as atelieristas. Então já é um caminho. Mas é para além disso. Eles não só dizem que todos educam, eles legitimam a importância de todos. Porque esse momento, essas 2 horas e meia que eles têm na semana, o que importa não é o que vai ser feito, mas sim o diálogo. Eles falam isso, né? Não importa ser o que é que estão fazendo, mas que todos estejam contribuindo e isso esteja sendo adaptado e, de fato, utilizado para potencializar as experiências das crianças na escola. E aí, nesse momento, a gente vê a distância que a gente está de uma abordagem que a gente se diz inspirado. Né? É um pouco triste, mas também é inspirador, de fato. Mas, Leide, eu não lembro, acho que foi no Crianças de 0 a 3 anos, eu acho que foi o primeiro grupo de estudo que a gente fez, que daí dizia, assim, de que os pais, né, os responsáveis de crianças pequenas poderiam sair mais cedo do trabalho, enfim, tem toda uma organização cultural para justamente isso, sabe? De que, imagina, sei lá, uma vez na semana as crianças, né, ser pedido para as crianças, quem puder pegar as crianças mais cedo para os professores, para todo mundo poder se reunir, enfim, de que entender esse espaço de reunião como algo potente e que nem a gente falou, daqui a pouco numa reunião que vocês vão só conversar, mas só conversar é tão potente quando está falando sobre educação, que não precisa ter, assim, hoje, porque acaba que as reuniões se tornam momentos de falar, de anúncios de coisas que vão acontecer, dar esporro na equipe, dizer que tem que melhorar, quem não está feliz sai e querer que a gente se motive depois de ouvir isso, daí não faz muito sentido, sabe? Sabe, mudando um pouco de assunto, o que tu falou da função dos pequenos grupos, a Leide, né, no início do ano estava de coordenadora, supervisora, assim, na escola, e daí ela colocou, né, meio que um roteiro, assim, como a gente poderia organizar. Eu lembro que eu li a função de pequenos grupos e fiquei pensando, putz, eu não gosto de pequenos grupos porque eu acredito numa questão coletiva. Eu acho que no coletivo é muito melhor se fazer troca e tal, tudo mais. Só que quanto mais eu estou vendo, para se chegar no ambiente coletivo, eu preciso primeiro fortalecer o indivíduo, que é algo que também a educação de 0 a 3 anos traz, né? De que lá fizeram assim a experiência de, ao invés de toda uma turma cuidar de um jardim inteiro, de uma horta inteira, cada um ficou responsável por cuidar do seu pneu com a sua planta ali. E depois que cada um cuidou individualmente e começaram a pensar no coletivo. Então, né, como é que eu vou? E eu digo isso com a minha turma, que é pequena. Minha turma tem 8 crianças, né? Eu sei que tem turmas que tem muito mais crianças, mas enfim. Só que agora
devido à rotina da escola, eu tô ficando sozinho com elas. Eu tô vendo, assim, de como é difícil de eu conseguir conversar com 8 crianças, porque daí eu querer que as 6 que estão desde de manhã estão num ritmo, daí outros 2 chegam só à tarde, eles estão no outro ritmo. Então, como é que eu vou querer sentar com eles e querer conversar sobre uma coisa se o outro quer ir para o pátio, porque ele não foi para o pátio ainda de manhã? Então, né, são outras dinâmicas que a hora que tu tá querendo fazer algo realmente significativo para essas crianças, que tu possa olhar para elas, escutar elas de uma forma ativa, não tem como tu querer fazer isso num grande grupo, com crianças de 3 anos. E né, a hora que tu para e pensa e fala em voz alta, tu vê o quanto ridículo é de querer que crianças de 3 anos sentem e conversem coletivamente sobre algo. Não existe. Se adultos é difícil a gente ter diálogo muitas vezes, então imagina essas crianças, né, que estão sedentas por explorar. E eu acho que esses momentos de sentar e escutar são importantes também. Só que daqui a pouco eles estão numa rotina da escola que não favorece para que isso faça sentido dentro da vida das crianças e dos adultos também. E aí eu até vou compartilhar um exemplo que aconteceu há bem pouco tempo lá na escola que eu trabalho. Tem uma turma que é da faixa etária que aqui a gente chama berçário 2, que seria 1 ano e meio, né? E são 8 crianças e 2 educadoras. E essas 8 crianças, elas estavam sempre muito desorganizadas, porque apesar de elas estarem dentro do mesmo grupo, os meses nessa idade fazem muita diferença, né? Então, era um grupo que estava agitado e as meninas não conseguiam dar conta nem da organização delas, porque elas se concentravam que eram 8, 8 para mim, 8 para ti, e viravam 16 crianças dentro da rotina delas. E aí, um dia, eu falei, não, mas não tem sentido. Fora que a gente tem uma sala, que é uma sala de apoio do ladinho. Então, vamos fazer o seguinte, a gente dividiu aquelas crianças que já tinham completado 2 anos, que eram 4, deixamos com uma professora e outras 4 com outra. E aí já faz uma semana que isso está acontecendo. E daí ontem elas falaram para mim, ai, parece que são outras crianças, que agora elas têm tempo para brincar com as crianças, tempo inclusive para fazer agenda, porque fazer 4 agendas é diferente de fazer 8, né? Elas trocam as crianças durante o cotidiano, não precisa parar para trocar tudo, porque tem que subir e descer, que lá a escola tem 2 andares. Então eu falei, vocês perceberam que elas estavam tão acostumadas a ter que ser as 2 juntas, dando conta do grupo, que elas não percebiam que o grupo precisava desse tempo. Então agora, mesmo aquelas crianças que pareciam ser as mais ativas, não é que elas deixaram de ser ativas, mas agora elas têm um tempo para ser ativas de fato, né? E não estão mais desorganizadas. Então, às vezes, a gente precisa, sim, pensar um pouquinho fora da caixa, né? A Silvia Nabger sempre fala isso. Quando alguém diz, que na minha turma tem 20 crianças, ela fala assim, mas quantos adultos tem? Tem 2. Não, então tem 10. Porque a gente, não é que tu não vá atender os demais, mas tenta se concentrar e conhecer uma parte do grupo, que daí vai ser mais fácil o trabalho também. Só voltando um pouquinho ali sobre o que a gente estava falando, cadê a página? Ali na 230, que eu passei agora e me lembrei assim, de que ali no finalzinho do primeiro parágrafo, nesse contexto, as crianças vivenciam o prazer de receber de volta pedaços do próprio conhecimento, enriquecidos e elaborados pela contribuição dos outros, por meio desse sistema de comunicação e troca. E também outra parte ali no segundo parágrafo. Isso ocorre porque o conhecimento se desenvolve muito mais em um contexto de diversidade do que de homogeneidade. E também porque, nos casos de interpretações conflitantes, a necessidade de argumentar a favor do próprio ponto de vista torna-se um catalisador do processo fundamental de metacomunicação. Eu botei assim sobre que a criança, ela quer comentar, ela quer comunicar, especialmente para adulto, sobre como o mundo funciona. Eu percebo isso, que às vezes ela elabora uma teoria e daqui a pouco ela não vai falar para o colega dela, porque o colega dela tá noutra vibe, só que daqui a pouco ela sabe que aquele adulto tá ali para cuidar dela, e ela fala, ô professor, tal coisa, e o que eu tenho feito agora, por mais que eu possa dar uma resposta, né, digamos, do que eu sei, eu fico pensando, por que tu acha isso?
eu tento devolver para eles, porque daqui a pouco eles também se acostumaram com essa visão de que eles não sabem, então logo vou perguntar para adulto que sabe. E daqui a pouco eles conseguem elaborar teorias que são muito mais satisfatórias e muito mais inteligentes, mais criativas do que a resposta que eu, enquanto adulto, daria, né? Uma resposta pronta, era esse ponto, sabe? Por quê? Então, às vezes esse processo de ele construir o mundo é muito mais importante do que o adulto dar a resposta certa. E enquanto eu falo sobre essa questão de entender o mundo, eu fico lembrando do filme Matrix, assim, não sei se todo mundo já viu, mas a função, assim, de que tá todo mundo na Matrix e daí a gente entende a realidade em cima dos nossos sentidos. E é bem isso, sabe? A nossa concepção de a realidade vai depender em cima desses nossos sentidos. Então, uma pessoa que não escuta, ela vai entender uma realidade de outra dinâmica. Por que que a gente fala que a pessoa que não escuta, ela a visão é mais aguçada, ou a pessoa que é cega, a audição é mais aguçada? Não é que seja necessariamente a mais aguçada, é que essa pessoa está prestando atenção a esse estímulo que ela está recebendo. E a gente, às vezes, tipo, dá uma coisa dada e só está interessado em ver a resposta certa num livro ali, e não está disposto a olhar para o dia a dia, que eu acho que é essa a proposta desse livro. Ele não está dizendo assim, para fazer uma escola igual a Régio, você tem que colocar isso. Não, é tipo, vamos olhar para essas crianças de uma forma mais acolhedora e olhar para o adulto de uma forma mais acolhedora, que meio caminho vai estar andado, né? Só que o difícil é isso, daqui a pouco tem a gente, digamos, na ponta, assim, com as crianças interessadas, mas tem todo um sistema que está nos consumindo. E eu percebo que os grupos de estudo são uma forma de a gente se fortalecer, assim, de ver que, olha só, a Keliane está aqui 9h30 da noite, em outro lugar do país, conversando com a gente. Então, tem outras pessoas interessadas também, porque às vezes a gente fica só no nosso mundinho e acha que, né, não pode ser diferente. Então, é importante a gente poder socializar para trocar, sim, e ver que pode ser diferente. Bernardo, eu só queria trazer um exemplo que é exatamente o da situação que tu leu ali, sobre a gente ter que afirmar a nossa colocação, por exemplo, quando as crianças estão nos pequenos grupos. Eu assisti um vídeo uma vez que era de 2 meninos, isso aqui no Brasil, não era resto. Eles estavam conversando sobre a Lua. E aí uma criança fala que tem uma porta, eu acho. Não lembro se é uma porta ou é uma luz na Lua. E aí o outro menino fala que não. E daí ele diz, não, mas tem, não sei o quê. E aí a criança fica tentando argumentar e nada resolve, porque eles tinham uma pequena diferença de idade também. Aí o mais velho, tipo, ele entendeu que o outro não ia entender a argumentação dele, porque ele não tinha o mesmo percurso que ele, daí ele olha para ele e fala assim, não, eu sei que não tem, porque eu já fui lá e não tinha. E aí a discussão acaba, porque fez sentido para o mais novo imaginar que se foi até a Lua. Então a criança, ela olha como o potencial desse raciocínio. Bom, ele não entende isso, então eu vou falar do jeito que ele vai entender, porque ele já estava irritado, na verdade, de ter que ficar dizendo que não tinha tal coisa. E aí, muito engraçado, e ao mesmo tempo da gente pensar que não é só engraçado. É o potencial do conhecimento, do percurso que a criança tem, e ela buscou os instrumentos e as ferramentas para se fazer entender. Coisa que às vezes a gente, enquanto adulto, não tem esse potencial de saber como se fazer entender, né? Que caminhos eu vou levar para atingir o grupo de trabalho lá da escola? Não sei, talvez se fosse criança eu saberia, né? Então a gente tem dificuldade de encontrar esse caminho. É aquela função dos porquês, assim, que já é batida, né? Tipo, que aqueles ficam perguntando por quê. Hoje mesmo, pessoal, vamos organizar as coisas que a gente tem que ir para a janta. Por quê? Eu disse, porque tá na hora da janta. E daí, mas se eu desse, né? Se eu continuasse a conversa, eu ia perguntar o porquê, tá? E por quê? Né? Enfim, daí eu ia chegar, tipo, porque a gente vive numa sociedade que não dá valor para a educação infantil e acha que a gente vive numa fábrica. E tudo tem que ter horário, como, né? Mas, enfim, né, de que essa criança ela tá querendo entender esse mundo e às vezes o adulto só vai lá cortar, né? Só ali na 227 eu anotei assim, no primeiro parágrafo, logo que começa a página: por conhecimento queremos dizer uma interpretação da realidade que está em constante evolução. Eu notei assim, que o próprio eu sei do professor, né, quando a gente diz eu, né, eu sei,
é dado dentro de parâmetro de interpretação da realidade. Por exemplo, eu sou um bom professor em cima do que eu entendo que é ser um bom professor. Daqui a pouco a Lede, a hora que ela me ouve falando eu sou um bom professor, tá, mas como assim, Bernardo? Tu não faz isso, isso, aquilo, porque o entendimento dela do que é ser bom professor é diferente. Então, o nosso próprio conhecimento, ele está sempre em constante mutação, ou melhor, ele pode estar. Às vezes ele está acontecendo e a gente, não, eu vou me segurar nisso aqui que me dá certeza, só que essa é uma certeza que faz sentido para quem, né? Para a gente, enquanto uma coisa estática, assim, que não muda, não se movimenta, né? Ou de uma forma que a gente poderia ver isso como uma forma positiva, tipo, sim, eu tô construindo esse meu conhecimento e ele se dá de uma forma mais aberta e eu vou construindo ele de forma mais colaborativa, assim, conforme eu vou conhecendo. Eu estou folhando aqui porque eu quero achar a citação e eu não vou achar só porque... Aqui, ó, assim, ó, de que o sistema de educação reprodutor, ele é muito mais seguro para a gente porque ele dá certezas, né? Tipo, eu trago essa folha que está delimitada aqui, tem um desenho, essa criança vai desenhar, é para desenhar aqui dentro dela, ponto. E um sistema libertador é muito mais difícil, porque ele envolve incertezas, né? Então, como é que eu, enquanto professor, vou me colocar nesse espaço de incerteza? E daqui a pouco eu, Bernardo, eu posso estar confortável nesse lugar, mas daqui a pouco eu estou numa instituição que está me cobrando certezas. Então, como é que eu vou ter esse diálogo, né? Ok, eu estou tentando dialogar com as crianças, mas tem alguém atrás de mim dizendo, Bernardo, cadê? Por quê? Né? É um diálogo difícil de ser feito, porque a gente tem que pensar que a gente ali, enquanto adulto, professor, nós somos a última barreira, digamos, da sociedade, digamos, que estão ali. Então, né, já deve ter visto a função assim, tá tudo dando uma guerra, tudo mais, e o pai e a mãe estão ali brincando com a criança. A vida é bela, né? O filme é aquele, vê isso, tipo, é que esse pai, essa mãe, né, ou esse professor é a última pessoa que está responsável ali por tentar blindar aquela criança, né, de uma realidade que é muito ruim fora dali. Mas quanto que a gente então consegue manter esse espaço seguro para que a criança possa se expressar e quanto que a gente fica só de podando, dizendo que não, o sistema é assim, vamos lá. Eu sou um que eu fico bem triste assim de que as crianças da minha turma elas têm meia hora para se alimentar. Gente, meia hora é pouquíssimo tempo, né? E eu falo para a gente, eu queria que vocês tivessem mais tempo, mas a gente não tem tempo. Se vocês ficarem conversando, vocês não vão conseguir comer, vocês vão querer repetir, eu não vou poder servir vocês, a gente vai ter que correr porque vocês vão ter que se alimentar e para o sono. Então, né? Eu fico me sentindo mal porque eu sei da maldade que isso é com eles, ao mesmo tempo que eu estou inserido numa rotina que eu infelizmente não tenho o que fazer. Então, né? Mas, enfim, eu acho que saber que isso existe já me dá um passo à frente, porque eu posso olhar para essa realidade e ver o que eu poderia mudar. E, às vezes é meio triste, que nem a Leite falou, tipo, né, putz, lá acontece isso e aqui não, mas, ok, já temos um item para, quem sabe, mudar, né, buscar mudar da forma como a gente conseguir. Eu acho que o fato de alguém fazer já nos mostra que é possível. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente não tem uma orientação, não tem um caminho, não sabe por onde começar. É claro que quando a gente olha, quando a gente conhece toda a estrutura cultural, social e política de Régio, a gente vê que é muito distante da nossa, né? Que, de maneira geral, não é possível a nível de Brasil. Mas daqui a pouco é possível a nível de um pequeno município, por exemplo. Eu compartilhei com o Bernardo, tem um município aqui perto de onde a gente mora, que se chama Ivoti, e lá a própria prefeitura divulgou que a documentação pedagógica das EMEIs estavam prontas e não sei o que, com a foto e tal. Então, já existe alguns locais onde se pensa isso, onde pelo menos se iniciou um caminho. Então, daqui a pouco, como o nosso país é tão grande, a gente pode ter vários pequenos lugares com transformações, como o próprio livro Crianças, Espaços e Relações. A gente viu que ele é um livro que foi escrito com apoio de educadores da cidade de Jundiaí. Então, ali também foi possível.
Então, de pequenas das micro-revoluções que a gente fala, a gente pode chegar ao que a gente quer de fato. E aí eu acho que eles foram bem felizes na organização do livro, quando já no próximo capítulo, que são os educadores como pesquisadores, que é justamente essa da potência do profissional da educação, de se enxergar para além de só alguém que transmite conhecimento numa sala. E aí acho que imediatamente quando eu li esse capítulo, eu já lembrei da dinâmica que o Bernardo conta, que eu fiz com eles lá, de se ver enquanto um. Eu nem lembro qual foi a palavra, mas acho que eu usei como um pensador, um pesquisador da infância, muito importante, tal, porque é isso que nós somos. Quem é que mais sabe de escola, de criança, de desenvolvimento? Somos nós, né? Às vezes a gente não tem ali o título, mas com certeza a vivência e todo o caminho que a gente vai traçando, porque mesmo as vivências ruins, elas são essenciais para a gente ser quem a gente é. Né? Às vezes eu conto assim, eu rio, mas não tem graça nenhuma, que a minha primeira experiência de escola, quando eu tinha 18 anos, que eu fui fazer um estágio, quando eu vi, eu estava sozinha na escola, acho que eram 12 crianças, sozinha na escola. Não tinha ninguém mais. Então, e assim estava perto do horário do almoço. O que eu fiz? Eu coloquei as crianças tipo uma garagem, brincando, tinha até bebê, os mais velhos cuidavam. E eu fiquei fazendo o almoço das crianças e falando com elas pela janela. Fulano eu não tinha noção nenhuma de escola, eu tinha 18 anos. Eu estava no primeiro semestre de biologia. Eu fui lá fazer um projeto de educação ambiental e quando eu vi, eu era a mãe de 12 crianças. Mas isso foi necessário também, né? Foi uma experiência louca? Foi. Foi, inclusive, tipo, agora me fugiu a palavra, mas não deveria, né? Tipo, é quase um crime, uma coisa dessa. Mas aconteceu e ficou todo mundo bem. E eu sei que até hoje essas crianças estão todas saudáveis e intactas, que bom, né? Mas aí, voltando a isso do nosso papel, eu acho que esse capítulo foi bem feliz em trazer também a parte que a gente muitas vezes nega da neutralidade, que é da importância política que a gente tem enquanto educadores, né? Que não é uma coisa isenta, porque eu acho que é na página 251, que ela fala ali no final do primeiro parágrafo, né? Podemos ver com clareza como as ciências e, acima de tudo, a pedagogia não são neutras, mas partidárias. E como já sabemos, nossa pedagogia é partidária, isto é, traz em si certos valores. Porque eles estão falando aqui de diversas interpretações para valores. Não sei também como é que tocou para vocês esse capítulo. Foi bem isso também de que e é importante que a gente saiba disso, de que a gente está querendo ou não querendo dizer que a gente tem uma posição política. Isso não quer dizer, não tem a ver com partido, mas tem a ver com o futuro de sociedade que a gente quer, com o plano de sociedade que a gente quer, né? Mas de a gente pensar assim, vou ter assim, qual a sociedade que a gente está construindo nas nossas escolas. Porque a hora que a gente está numa escola em que tem horário para tudo, em que as crianças têm pouco tempo que elas não têm, né, nada programado, e daí nesse tempo tu, adulto, tem que fazer algo determinado do projeto do que tu está fazendo. Eu fico pensando, tipo, tem dias na escola que eu trabalho em que eles não teriam o espaço vago, né? Digamos, tem o espaço todo, tá tudo com horário. O que eu poderia fazer? É tirar, sei lá, meia hora do pátio de algum deles, ou de algum grupo menor, se eu tivesse com a minha dupla, para fazer uma proposta. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, eu estou tirando o pátio da criança, que é um ambiente que ela gosta, que tem potencialidades lá dentro. A criança também não consegue se concentrar, porque ela está na sala e ela sabe que os colegas estão no pátio. Então, para que serve, né? Então, tá, tem dias que eu faço coisa bem pequena, assim, hoje a gente conversou sobre tal coisa. E para mim foi significativo, e daqui a pouco foi significativo para eles. Só que eu fico pensando do olhar de fora, dizendo, mas tu só conversou? Tu não fez, né? Voltando ao que a gente estava falando, não deu nenhuma folha para eles fazerem.
porque daí parece que a hora que o adulto consegue ver, tá ok, agora fez sentido. Sendo que, né, a criança não precisa ficar produzindo coisa a todo momento só para satisfazer essa vontade do adulto, né? E quando ela fala ainda na página 251 e no final ali da 250, que ela está fazendo essa relação do tipo de educação social que a gente reproduz e traz na escola e tal, que fala, inclusive, que fala do capitalismo, né? De uma maneira geral, é disso que ela está falando. Só que aí ela é bem dura e bem pontual quando ela fala no final da página que o maior dano que a escola pode causar se dar ao não tentar romper com esses esquemas de normatização, incentivando, em vez disso, uma cultura da normalidade, nutrindo a necessidade de normalidade, ou seja, de normas ou padrões, que vemos com tanta frequência hoje em dia. Precisamos das nossas diferenças. E aí, quando eu li isso, imediatamente eu lembrei de um vídeo que tem do Freire, do Paulo Freire, né? Falando sobre uma posição fatalística, né? Que não basta eu dizer assim, a fome existe, né? E não tem o que a gente fazer com isso. Não, eu não posso me conformar com essa verdade e reproduzir. O que eu vou fazer para não ser assim, né? Que caminhos que eu posso trilhar, que posições, em quem que eu vou votar, quem que eu vou conversar sobre política, de quem que eu vou cobrar, o que eu vou fazer. Não basta eu simplesmente me conformar e dizer que sempre foi assim, porque daí de fato sempre vai ser assim. E às vezes isso acontece na escola, nas pequenas ações. Quando o Bernardo conta aqui para nós que a rotina consome e que às vezes ele tem que pensar se tira metade do tempo de parte das crianças, não devia ser assim. Porque quem é que disse, onde é que está escrito que depois da janta todas as crianças têm que parar de fazer tudo e um educador ir lá e higienizar todas, enquanto o outro fica na sala controlando o grupo? Onde está escrito isso? Precisa realmente eles irem impecáveis para casa, com a fralda sequíssima? Não precisa ser assim, sabe? Eu acho que a gente se consome tanto numa rotina que não é, e a gente esquece que a escola é o lugar social e de direito da criança. Não é da família que vai buscar ela no final do dia, né? Então, no momento que a gente assume uma rotina tão apertada, a gente não está fazendo pelas crianças. A gente está fazendo só pelos pais, só pelos adultos, pela conveniência da cozinha, pela conveniência da professora que sai cedo, pela conveniência de que agora que estão todos trocados, daqui a pouco eles dormem, né? E não é por eles, é pelos adultos. Vou passar a palavra para a Kiliane. E esse discurso, né, sempre foi assim, então vai continuar do jeito que já estava, é muito comum. E daí, você mencionando ele, essa questão do momento da higiene, né? Onde está escrito, né, que tem que ser assim. Eu lembrei de um problema que aconteceu, acho, em 2019, lá no CEMEI que eu trabalhava, que uma professora do nível 3, né, que são as crianças de 3 anos, ela todos os dias passava perfume, perfumava as crianças antes delas irem para casa. E daí isso gerou um problema no grande grupo, gerou uma discussão, né? E começaram a exigir que todas nós, né, a gente tinha que higienizar as crianças e passar lá e perfumar todas as crianças para que elas fossem para casa todas perfumadas. E daí gerou toda uma discussão, mas por que eu tenho que fazer isso? A criança não está limpa, né? Ela brincou, está lá suada, e eu tenho que passar um perfume só para maquiar a situação, porque outra professora tem o hábito de fazer isso. Então, foi cobrado, foi exigido que nós fizéssemos isso e todos os dias realizássemos a escovação. E daí, o tempo que, né, a gente levava para fazer esse tipo de atividade, na escovação, e aí perfumar cada criança, 15, 17 crianças numa turma, era o tempo que nós podíamos estar fazendo algo mais proveitoso, né, com as crianças. Mas aí foi exigido que todas as professoras tivessem esse hábito. Mas aí, dessa vez, nós conseguimos, né, defender o nosso ponto de vista e não realizar
processo de perfumar as crianças. E a professora gostava de fazer isso, então ela continuava fazendo, mas que nós não iríamos fazer. Porém, a gestora da escola ficou totalmente chateada conosco, ela todas as reuniões cobrava isso e fazia questão de relembrar que a gente não concordou e que os pais saíam no portão reclamando porque a criança não estava limpa, não estava cheirosa. Então, assim, infelizmente, esses hábitos tão comuns, né, acabam prejudicando o tempo que nós temos para outras atividades, outros momentos que são mais proveitosos, né, que contribuem mais para que a criança ela se envolva, né, ela aprenda, né, e aí a gente acaba perdendo tempo com tudo isso. E daí a gente acaba, muitas vezes, a rotina é dessa forma, então a gente vai ter que seguir, porque a escola já segue assim, e aí vai ingessa essa rotina, e essa rotina acaba ficando tão mecânica, cansativa, até para a gente mesmo, né, enquanto professor. E daí a gente vê que não vale a pena perder tempo com algo que a gente poderia estar aproveitando esse tempo com algo mais proveitoso. E aí acaba não acontecendo. E o Bernardo falando no momento da alimentação das crianças, eu lembro que era um transtorno terrível. Todas as turmas, de uma vez, saíam 8 turmas para um refeitório, que as mesas não acomodavam todas as crianças, então era um transtorno, era bem frustrante para as crianças e para nós, professores, também. Esse momento da alimentação acabava sendo um momento muito chato, muito agitado, as crianças não conseguiam se alimentar bem, e ficava essa cobrança, olha o tempo, você tem que comer que agora a gente precisa voltar para a sala, né? Então, assim, a gente percebe que, infelizmente, a gente acaba aceitando certas situações porque já era dessa forma e a gente não quer mais, né, bater de frente com algumas questões que a gente sabe que prejudicam o nosso trabalho e prejudicam também o desenvolvimento das crianças. Mas justamente por isso, a gente manter essa neutralidade, não vou deixar do jeito que está. Eu cheguei nessa escola e já era dessa forma. E a gente percebe aqui que a autora mostra para nós que a gente precisa, né, mudar esse ponto de vista. A gente precisa lutar para que isso aconteça. Muitas vezes a gente vai estar lá sozinha, né, nessa docência solitária, mas aí que acaba, né, afetando o outro e o outro querendo se envolver também. Mas é uma questão que leva tempo e a gente precisa não se calar diante dessas situações, né, defender nosso ponto de vista, mas com um embasamento que sustente nesse ponto de vista. E a gente só consegue isso, né, como a gente já conversou aqui, refletindo, estudando sobre a educação infantil, o que é importante considerar na educação infantil, para a gente poder sustentar, né, os nossos pontos de vista, o que a gente pensa sobre a educação infantil e provar isso, né, com embasamento, para que as pessoas passem a compreender, inclusive muitos diretores de escola que estão, né, em instituições de educação infantil, mas que não param para refletir sobre como realmente deve acontecer esse trabalho na educação infantil. Isso dificulta muito a nossa prática. E tu pode... Não, sabe, uma coisa interessante, ó, de como às vezes a gente está tão imerso na rotina que a gente nem para pensar. Tu falou na função da escovação, e na escola que eu trabalho e que a gente também trabalhava, a gente, né, tem as crianças chegam de manhã, tem fruta, depois tem o almoço, daí tem a escovação, daí a hora do descanso, daí depois o lanche, a janta, e depois a janta e a escovação. Daí eu fiquei pensando, gente, realmente, por que a gente fica escovando as crianças 2 vezes? Tipo, depois do almoço até entendo, porque, né, vai ficar o dia inteiro na escola ainda. Agora, depois da janta, no máximo 2 horas depois da janta, essas crianças vão estar indo para casa. Daí é bem isso. A gente coloca uma pressão nela, é um tempo que eu poderia estar olhando para essas crianças, interagindo com elas. A mesma coisa a agenda, a gente escreve, né, na escola que eu trabalho, na Elite também, tem a agenda diária. Daí é um tempo que ao meu ver, eu perco tempo com a agenda ao invés de cuidar das crianças. E gera tensão em mim, assim, eu percebo que até eu completar as agendas, eu fico tenso, porque eu tenho que completar essas agendas. Eu tento escrever algo que seja minimamente significativo. Então, sabe, gera uma tensão que daqui a pouco nem é um documento avaliado, né? Olhado pelos responsáveis. E só sobre essa questão de o que os pais acham que a criança faz. E teve esses dias, eu falei assim, tudo bem com o fulaninho, hoje aproveitou bastante o dia, brincou bastante na areia, e eu falei como uma coisa boa, tipo, olha só, ele brincou, porque, né, ele construiu, mexeu, cavocou, enfim, e se sujou, né? E daí o pai perguntou, mas então tá bem sujo, né? Putz,
Eu falei querendo dizer, tipo, olha só que legal, ele brincou na areia, e o pai entendeu, tipo, olha, ele brincou na areia, tá sujo. Putz, tá, então que droga, sabe? Eu dei vontade, tipo, gente, eu tô falando como uma coisa boa, porque tu tá lendo como uma coisa ruim, né? E é bem isso, eu nunca tinha parado para pensar de que a função de escovação, né? E por isso é importante a troca, né? De que eu estava tão anestesiado que, tipo, é assim, ponto. Mas não é assim porque foi construído assim. Então é importante a gente poder questionar nossa prática, né? Eu vou te dizer, Bernardo, que lá na escola é assim, né? As crianças elas jantam às 5, os maiores. Para começar que jantar às 5 eu já acho meio absurdo, mas tudo bem. É janta às 5 horas. E aí, quando a família chega, ela vai com a criança no banheiro escovar os dentes. Já tem esse hábito, né? Então, os maiores não têm essa correria, né? Os menores ainda têm, né? Mas o que eu ia dizer antes, que agora eu esqueci, não vou dizer mais, que acabou de fugir da minha cabeça. Qual era? Nem sei mais o que a gente estava falando. Mas eu queria só retomar uma citação que é da página 255, quando ela fala de como que se define o desenvolvimento profissional, né? Porque antes disso ela fala que não devia ser uma coisa que foi o que o Bernardo falou lá bem antes. Agora eu sou formada, agora eu sou isso, e ponto, né? Que o desenvolvimento ele tinha que ser não pode ser uma qualidade estática e imutável, que se alcança. Deve ser um processo, um percurso que vai se percorrendo. E daí ela fala, né, que é simplesmente um aprendizado, o desenvolvimento profissional. Nossa tarefa é aprender porque somos educadores. E isso significa manter certa distância do senso de equilíbrio predominante daquilo que já foi decidido ou considerado como certo, que é o que a gente está conversando. Significa ficar perto do entrelaçamento de objetos e pensamentos, de fazer e refletir, de teoria e prática, de emoções e conhecimento. Talvez a única forma seja buscar incessantemente, sem jamais encontrar um equilíbrio entre regras e limitações, algumas das quais são, obviamente, indispensáveis, e a real emoção é a paixão de aprender. Mas agora eu lembrei que eu ia falar. Quando a Helene estava contando lá de mandar as crianças perfumadas e tal, eu trabalhei numa escola, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os CTGs, né? Que acho que é Centro de Tradição Gaúcha, se eu não estou enganado o nome. E aí tinha uma professora que ela era frequentadora de CTG, então ela sabia fazer várias tranças e penteados, assim, né? As crianças iam embora, cabelo com gel e tudo, e ela era do interesse dela, né? Ela comprava as coisas e enfeitava as meninas. Os meninos penteavam pro lado. Tá lindo. E aí começou assim, então, essa coisa, né, de tem que arrumar as crianças, porque a turma da Dani vai impecável para casa. E aí um dia, a minha coordenadora na época, ela falou: tu viu só como as crianças da Dani sempre vão. Aí eu já sentia maldade, né? Bem arrumadas, não sei o que para casa. Eu falei: pois é, as minhas crianças também vão, né? Porque olha para eles têm 1 ano, todos eles estão limpos, não estão com o nariz escorrendo, não estão sujos, eles estão com a roupa de criança que brincou, eles vão bem arrumados, né? Aí ela, é verdade, né? Não sei o quê, porque eu senti que ela foi com a maldade e eu dei uma desconversada. Porque eu acho que assim, a gente tem que garantir que a criança esteja bem, né? Ela tá bem, tá limpa, tá com as suas necessidades atendidas, isso é o importante. Se um dia eu quiser arrumar o cabelo das crianças, não tem problema. Só que isso não é uma regra. Não é porque um dia foi que todo dia tem que ir. E às vezes acho que daí se estabelece uma coisa e vira até uma competição que nem existiria, né? Daqui a pouco eu não me incomodo da Dani arrumar o cabelo das crianças. Mas aí a coordenação foi lá e falou comigo, pô, a Dani tinha que inventar isso, não sei o quê, e daí, aí já virou uma intriga que não tem. A própria escola, às vezes eu acho que até gosta, assim, não, espero que não seja isso, mas desse ambiente
perturbada, assim, parece que, tanto que sempre se diz, né? Ai, não precisa ser amigo. Por que não? Por que a gente não pode ser amigo dentro da escola, sabe? Não precisa ter esse discurso de que é só colega de trabalho. Então, acho que entre essa relação de aprendizagem que esse capítulo traz, também está a relação do ser social, né? Que a gente tem que aprender todos os dias, né? Às vezes a gente já está falando... Eu sou uma pessoa assim, não é que eu não falo mal de ninguém, falo mal de muita gente. Mas às vezes eu tô falando e daí eu me dou conta, mas talvez... Porque a gente tem que fazer esse exercício, né? É natural, a gente foi ensinado a julgar. E muitas vezes a gente tem uma fala preconceituosa, uma fala estereotipada, e é o nosso papel se dar conta e já nesse momento retomar, não é depois. Agora que eu falei, eu vou deixar para retomar outro dia. Já retoma na hora, né? E esse é um exercício que eu faço bastante e eu acho que eu faço todo dia, porque todo dia eu faço coisa que eu não queria ter feito. Mas, desde só aqui, né, já está no fim do nosso horário e também no fim do capítulo, mas só uma coisa que eu notei aqui, ali na 254, na metade do segundo parágrafo da página ali. Hoje, todo o sistema educacional, com muito trabalho, muitas contradições e inúmeros riscos, encontra-se envolvido nesse processo de evolução de uma escola de ensino para uma escola de aprendizado. Eu lembrei de uma frase que eu não sei se foi esse professor que chegou nessa conclusão e falou essa frase, ou ele estava citando outra pessoa, enfim, só sei que ele falou assim, de que mais importante, isso na questão né, do ensino da educação física, né? Mas mais importante do que o aluno, do professor ensinar, é o aluno aprender. E me marcou porque é exatamente isso. Às vezes a gente está tanto ali dizendo o que é o certo, o que é o errado, e não dá oportunidade, né, na casa da educação infantil, das crianças construírem entre si os seus saberes, que vão ser muito mais significativos do que eu ficar dizendo o que é o certo, o que é o errado, né? Então, que a gente possa fortalecer o nosso trabalho enquanto professor, mas não seja fortalecer em cima das crianças, e fortalecer enquanto, né, socialmente, assim, e daqui a pouco, né, só linkando com o grupo de ontem, no que aquele ano também estava, sobre a documentação, quanto é importante a gente daqui a pouco externar para isso, né? E como que a gente vai externar? E é difícil, porque né, primeiro a gente tem que conseguir registrar, depois trocar entre os nossos pares, para depois fazer para isso para os responsáveis. Enfim, é um processo árduo, que dentro da nossa rotina é difícil, mas, enfim, se a gente está planejando uma sociedade diferente para o futuro, a gente tem que fazer, nem que seja 1 hora por dia, ok, eu entendi que essa 1 hora foi muito proveitosa, que é um processo, assim, eu já fiz isso. Eu escrevi as agendas antes do dia, que não seria algo ideal, mas eu disse, hoje a gente fez, né, o que a gente fez, assim, não disse que você gostou, não gostou disso, e o que foi a proposta. Porque daí eu consegui aproveitar o dia, olhando para as crianças, conversando com elas, porque, sabe, por uma demanda do adulto, eu não consegui prestar atenção nas crianças na escola de educação infantil, né? A criança é o foco, não é o pai e a mãe achar a criança cheirosinha depois da escola. É saber se a criança brincou, se ela caiu, se machucou, o quanto ela se divertiu, o quanto ela chorou, enfim, né? Uma coisa complexa, e não só uma Barbie, um Ken prontinho para dormir, né? É tão triste quando tu quer falar algo tão significativo da criança e os adultos querem saber se dormiu ou se comeu. Gente, ainda mais numa escola em que tem uma agenda que está escrito se a criança dormiu, se ela comeu. Daí, às vezes, pergunta se a criança dormiu, ela dormiu ao meio-dia. Tu tá vindo às 6:30 da noite perguntar se ela dormiu ao meio-dia, tu acha que eu me lembro? E às vezes tu lembra, mas às vezes tu não lembra. Então, sabe para que a gente fica fortalecendo essas relações tão que não leva a nada e esquece das potencialidades que tem na educação infantil, né? E a gente, enquanto professor, está disposto a olhar isso, e os pais, enquanto responsáveis, estarem dispostos a ouvir o que o professor tem a falar também, né? É todo um processo complexo, mas, enfim, que não se encerra hoje, né? A gente sempre fala que as discussões não se encerram, e nós temos mais 2 encontros para terminar esse livro que gera a todo encontro várias discussões. E só um lembrete, semana que vem o nosso encontro não é na terça,
ele será no sábado, dia 28 pela manhã, das 9 às 10h30, em virtude da participação minha e do Bernardo num seminário de práticas de professoras de educação infantil. Mas a gente segue conversando e segue se incomodando com esse livro, porque eu sempre me incomodo muito com ele, mas também me inspiro. Então, boa noite e até sábado, a princípio. No outro, não. Boa noite. Boa noite.